Continua aqui. Boa noite, banca. Boa noite, pessoal, para comparecerem. Valeu mesmo. Bom, eu vou falar para vocês um pouco sobre o Web 2.0, porque é na teoria da Web 2.0 que o nosso trabalho se baseia daqui para frente. Tanto a minha parte, que fala de planejamento de relações públicas na web, quanto a parte que o Thiago vai falar, que fala de pesquisa qualitativa e ciência qualitativa. Mas afinal, o que é o Web 2.0? Esse aqui é o Tim O'Reilly, que é o criador do termo Web 2.0. Ele criou isso em 2004, a partir de um estudo que ele realizou, no qual ele tentou descobrir quais características tem empresas como Google, Yahoo, Facebook, que fazem elas grandes empresas na internet. Pura e simplesmente, isso é o Web 2.0. A questão é que, hoje em dia, o termo se popularizou, ele ficou completamente difundido, e aí todo mundo acha que sabe o que é o Web 2.0, todo mundo fala que tudo é o Web 2.0, e não é bem assim. Para responder essa pergunta, é necessário fazer outra pergunta. Qual a diferença entre o Web 1.0 e o Web 2.0? Bom, eu tomei a liberdade aqui de pegar uma citação do nosso querido Aurélio Flavin, né? Todo mundo conhece, se formou aqui em 2008, na qual ele diz assim: por volta de 2004 surge um novo conceito de web, a Web 2.0. Em contraposição à internet quase estática, na qual o navegante poderia apenas ver, ler e navegar numa estrutura básica, sem interação ou participação maior. Gente, as palavras-chave aqui são interação, participação e estática. Por quê? A Web 1.0 era a web estática, era a fonte de informação. Antigamente a gente dava na internet, ia lá, dava uma zapeada, passava um pouco no e-mail, mandava um e-mail para sua mãe, dava uma olhada em algum telefone de alguma empresa, quem sabe uma piadinha num blog e acabou. Hoje em dia, ela tem interação e tem poder de participação. A mudança da 1.0 para 2.0 foi que a 2.0 abriu um leque de possibilidades na qual nós podemos criar conteúdo e não só absorver. Então, hoje em dia, nós também produzimos. Nós podemos produzir vídeos, podemos produzir texto, podemos produzir conteúdo por diversas formas e cruzar entre as línguas. Para resumir mais um pouquinho, nas palavras do próprio criador do termo, o Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma e o entendimento das regras para obter sucesso nessa plataforma. Palavra-chave: plataforma, plataforma de criação. Na web você pode criar, você pode difundir, você pode fazer o que você quiser. O que você quiser fazer. Depende da sua empresa, depende do que você tem vontade. Certo, mas o que isso tem de importante para nós, futuros profissionais de relações públicas? Tudo. Isso daí tem tudo de importante para nós. Porque, gente, o maior erro que uma empresa pode cometer, digitalmente falando, é entrar na internet puramente por modismo. Porque ela está brincando com a sua própria imagem e reputação. Na verdade, na internet, a imagem e a reputação de qualquer empresa está em jogo, está sempre lá. Porque as pessoas falam sobre ela com ou sem o consentimento dela. Mas entrar na internet sem uma estratégia, sem planejamento, isso é fatal. A internet, o problema que acontece muitas vezes, que a gente também verificou no trabalho, é que muitas empresas ainda veem a internet como uma simples ferramenta. Eu acho que hoje já está meio seguro de falar que a internet não é mais uma simples ferramenta de comunicação. Não sei gerações passadas, mas para nós, gerações Y, um pouco mais para cima, a gente não vive sem internet, a verdade é essa. De vez em quando a gente fica sem internet em casa, né, e o negócio é tenso. O que acontece? Então ela não é simplesmente uma ferramenta. Para se ter uma comunicação legal na internet, uma comunicação coesa, uma comunicação inteligente, é necessário ter alguns conceitos embutidos nessa comunicação por parte das empresas. É necessário ter uma visão sistêmica, uma visão ampla do que é a rede. Esses conceitos são esses. Planejamento, gente, hoje em dia todo mundo faz planejamento integrado de comunicação, qualquer empresa inteligente faz isso. Por que não fazer com a internet? É a mesma coisa, é um ambiente diferente, mas exige o mesmo tipo de cuidado e atenção. Transparência, porque no mundo da World Wide Web, todo mundo sabe de todo mundo tem as ferramentas necessárias para procurar. Não existe mais mentiras ou desonestidade, não dá mais para esconder coisas. As empresas têm que ser transparentes. Eu não estou falando disso só no nível da desonestidade. É um pouco mais além disso. Transparência só acarreta bons frutos, só acarreta participação por parte dos seus públicos. Credibilidade e confiança. Porque, bom, todo mundo aqui navega na internet, deve ter os seus 3 e-mails, 3 perfis em redes sociais, mas não sei quantas newsletters que vocês assinam, ainda tem sites de notícias de vez em quando. E a verdade é que o que diferencia uma mensagem da outra? O que faz você ler uma mensagem? O que faz você se ater a alguma coisa e não se ater a outro conteúdo? Credibilidade e confiança. Quando você vai num blogueiro que você gosta e ele faz uma mensagem, você vê.
Quando um cronista que escreve bem num site indica para você um e-book, você vai lá e lê. Quando um amigo seu manda um vídeo, você vê. A moeda corrente da web é credibilidade. Sem credibilidade, a sua mensagem não chega a lugar nenhum. Comunicação de mão dupla. Porque, bom, não preciso nem falar, a web é a comunicação de mão dupla, tem gente que discorda, mas eu acho um veículo bem democrático. E eu acho que ela realmente apresenta esse lado dos dois viés, de você poder criar e você poder receber informação. As empresas não podem, ou não deveriam, pelo menos, tentar escapar disso, assim como não deveriam tentar escapar da ideia do debate público, que é uma outra característica marcante na web. É uma característica marcante na nossa sociedade, por sinal. Nós somos seres que debatem, somos seres que conversam. E na web isso é diferente, por sinal isso daí é exacerbado, porque é um espaço completamente feito para o debate e para a discussão. E por último, relacionamentos, porque tudo isso que eu falei converge para relacionamentos. A internet é um lugar de relacionamentos, isso é primordial, é o cerne dela. Para você ser transparente, acarreta em bons relacionamentos. Comunicação de mão dupla acarreta em bons relacionamentos. E assim por diante. Gente, transparência, relacionamentos, debate público, credibilidade, confiança, comunicação de mão dupla. Isso é relações públicas, ou pelo menos foi isso que eu fui ensinado. Espero. Isso é relações públicas, são os conceitos que norteiam a nossa profissão e tem tudo a ver com a internet. Então, novamente, a pergunta, o que isso tem a ver conosco, futuros profissionais? Tudo. Tá, beleza, a gente falou um pouco sobre os conceitos importantes, mas e o planejamento, que é mais complicado? Tá, então, assim, o planejamento é uma coisa um pouco mais complicada, é muito amplo você fazer com planejamento de relações públicas na web, só que a gente destacou aqui 4 conceitos, 4 ideias que acho que nós achamos é primordial para você fazer um planejamento legal. Cabe ao planejamento de relações públicas 2.0, agir conforme missão, visão e valores. Gente, qualquer planejamento de comunicação deve agir conforme missão, visão e valores. O planejamento correto, o planejamento bem feito age se embasando nessas premissas. Porém, o que a gente enfatiza aqui é que na web você tem a capacidade de comunicar direto com seus públicos. É perfeito, você não tem intermediação, você não tem filtros na mídia. Então, por que você não aproveita essa oportunidade? Eu gosto de falar você, foi mal, sei que você não está fazendo nada. Mas por que a empresa não aproveita essa oportunidade e mostra, arregaça as mangas e mostra o que mais tem nela, além do objetivo comercial? Mapear os públicos segmentando a mensagem. Tem gente que acha que a internet é uma massa homogênea e impossível de ser segmentada. Isso não existe. É óbvio, a internet é mais segmentada do que qualquer outra coisa. Ela é um mar de nichos. Ela mostra pra gente como nós somos multifacetados. A ideia de que eu não sou apenas estudante, eu sou também filho, eu também gosto de jogar videogame, etc. e tal. Eu destaquei aqui a Tal da Longa atrás, porque eu acho que é um ótimo livro para pegar essa ideia de segmentação de público e porque eu aconselho como uma ótima leitura, apesar do slide ter ficado meio feio. Entender a movimentação na rede. Essa ideia é o seguinte: você tem que entender por onde as pessoas se movimentam na rede quando você vai criar um planejamento. É o Blogger ou é o WordPress? É Gtalk ou é MSN? Quais são as ferramentas, os canais que você utiliza para fazer isso? Isso daqui, para quem se interessar, o Conversation Prism está todo dia na internet, só dá uma procurada, é bem legal, classifica todos os canais que tem na rede. E por último, abraçar o dinamismo e velocidade da web. Porque, gente, comunidades não são estáveis, a internet é fluida, ela não para. O seu planejamento está à mercê, está passivo a ter problemas, a ter erros, a precisar se transformar, ser mutável. Então ele não deve ser estagnado, ele deve estar sempre monitorando a rede. Não é uma coisa de pagar uma propaganda de 30 segundos na TV e beleza, tá pronto. Não, na rede você está sempre monitorando o tempo todo. Bom, agora o nosso querido Thiago vai falar um pouco mais da nossa pesquisa. Obrigado.